Boa tarde! Boa tarde, boa tarde. O Instagram tá cheio de coisinhas novas aqui. Eu tenho que ficar olhando aqui pra ver se eu não tô clicando no lugar errado. Bora convidar a turma, né, gente? Deixa eu só arrumar o celular, colocar na posição correta aqui, tá? E eu vou chamar a turminha aqui, beleza? Só um minutinho. Chamar a turma. Normalmente a gente chama a turma aqui, é de praxe, né? Chamar todo mundo, que aí depois elas assistem. Domingão é o dia que a turminha às vezes gosta de ficar em casa, com o marido, com os filhos, aí acaba assistindo depois. Mas vamos lá. Domingão é o dia da preguiça, né não, meu povo? Dia da preguiça, literalmente. Meu dia da preguiça é sábado. Eu tiro o sábado normalmente para dar uma descansada. E domingo eu trabalho. Hoje é um dia que eu realmente tô com preguiça. Hoje eu não tirei pra descansar, mas também eu tô com preguiça. Ai, gente. Mas é isso, né? E a vida segue. Vamos lá. Então, vamos começando aqui. Então, o que eu vou falar hoje? Ei, Mirta, tudo bom? Eu vou só apagar umas coisas aqui pra não ficar muito... Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda. Tudo bom? Então, pessoal, eu vou falar aqui um pouco sobre alguns temas que me inspiram, que me equilibram durante todo esse tempo que eu tô aqui na reabilitação, né? Porque nós concorda que estamos vivendo um momento bem caótico, né? Ou seja, uma baita de uma pandemia, muita gente que a gente conhece, ou pelo menos conhece pessoas que conhecem, né? Virando estrelinha, pessoas passando por sufoco. Aqui mesmo na minha cidade tem pessoa, a UTI tá lotada, toda a região a UTI tá lotada, não tem mais leito. Então, quer dizer, é uma situação negra. E sem falar que muita gente ao mesmo tempo se viu na necessidade. Eu vou pedir vocês para começar a compartilhar aí com o aviãozinho para outras pessoas, por favor. Compartilhe aí para outras pessoas, para elas virem assistir aqui, que eu vou falar sobre os 4 pilares que eu utilizo, que me ajuda muito para me manter equilibrada, tá? E eu acho que ajuda muitos alunos meus também. Eu uso isso como método e pode ser que te ajude também. Quem tiver por aí, se puder me falar como que tá a imagem, como que tá o som, tá bom? Porque o Instagram mudou um pouco as coisas aqui, então eu não sei como que tá aí, se deu alguma mudança aqui também no som e na imagem, tá? Então, o que acontece, pessoal? Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo a era digital com tudo, né? Muita gente vindo para a era digital, muita gente vindo para o universo digital, criando um negócio aqui, ou pelo menos querendo criar. Então é muita coisa nova, é muita novidade, muita necessidade às vezes, porque a pessoa às vezes tinha um comércio local, tinha um trabalho presencial e se vê na necessidade de começar um trabalho online, mas infelizmente não conhece muita coisa aqui. Ao mesmo tempo está vivendo essa pressão de uma pandemia que não está nada fácil. Não está nada fácil. Quando a gente pensa que vai melhorar, o negócio se estende, né? Muita gente perdendo vida por muitas vezes por incompetência, que a gente sabe, mas a gente não pode fazer nada, então fica pesado pra gente, né? Ficar pensando o que essas famílias estão vivendo, né? Mas enfim, o que eu quero falar aqui hoje, tá? Essa live de domingo, eu gosto muito de trazer alguma coisa que vá motivar vocês a iniciar uma semana de forma mais light, de forma mais equilibrada, e trago também coisas para vocês que eu normalmente vivencio no meu dia a dia, né? Eu, graças a Deus, eu tenho uma produtividade muito boa, eu mantenho um equilíbrio muito bom, graças a Deus, emocional. Todo mundo que me conhece sabe que tá fazendo agora, dia 20 de março, 6 anos que eu passei pela cirurgia, né, neurológica. Então, quer dizer, tem 6 anos que eu reabilito. Então, a pandemia para mim não foi muita novidade, esse isolamento, né? Quando começou a pandemia, 1 ano atrás, eu já vivia esse meio que isolamento há 5 anos. No ano passado, há 1 ano e meio, 2 anos, que eu comecei a poder circular mais, viajar um pouquinho mais, eu caminhava com mais, né, facilidade. Então, quer dizer, na hora que eu tava
estava começando a levantar minhas asas de novo, veio a pandemia. Então, pá, vai a massa ficar quietinha de novo. Então, não foi muita novidade para mim. Mas eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu utilizo desde quando eu comecei a reabilitar, que eu poderia ter desabado numa depressão, né, desespero, porque eu tive que largar a mão de muitas coisas que eu amava. Eu parei de viajar, eu amava viajar para tudo quanto é lado, para outros países, né, viajava de mochilão, gostava mesmo dessa coisa do trekking, de fazer trilhas, de esportes radicais. Eu tinha acabado de comprar um carro, eu tive que abrir mão do carro zerinho que eu tinha acabado de comprar, né? Tava num momento da minha vida profissional muito legal financeiramente. Então eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu amava, né? Por causa da cirurgia. Então, o que acontece? Eu percebo que muitas pessoas hoje estão tendo que abrir mão de muitas coisas que amam também e estão tendo que se reinventar por causa da pandemia. Então, eu trago aqui para vocês a minha experiência, que não foi nada fácil, mas a partir do momento que eu utilizei algumas técnicas que eu havia aprendido ao longo da minha vida, essas coisas não foram tão difíceis e eu consegui encarar de uma forma mais equilibrada, mais leve e cheguei até aqui, graças a Deus, firme e forte, e pretendo ir muito além. Tá? Então, olha só, isso manteve em alta a minha produtividade, manteve em alta a minha energia, a minha resiliência, o meu otimismo e principalmente a minha felicidade, que eu acho que é o que move tudo. A pessoa, quando tem uma mente positiva, ela consegue ter mais ação em tudo que ela se propõe a fazer. Então, eu convido vocês a assistirem essa live até o final. Quem está assistindo depois, né, a gravação, assista até o final. Porque se serviu para mim, eu não tenho dúvida, se serviu para várias pessoas com que eu trabalho, eu tenho certeza que vai servir para muitas pessoas, porque todo curso que eu tenho, a grande maioria, pelo menos, eu incluo essas técnicas para a pessoa já começar com mais otimismo e vontade ali de cumprir todas as aulas, todos os módulos, que isso facilita a meta, objetivo, foco, otimismo e principalmente persistência e determinação em finalizar aquilo, tá? Então, vou falar o seguinte, eu tenho um método. Quem tá por aqui, fala um oi pra mim, fala como é que tá o som e a imagem, por favor, tá bom? Se tá dando pra entender. Se puder clicar no coraçãozinho aí pro Instagram, mostrar pra mais pessoas, por favor, clica aí no like, põe o dedinho aí, fica no like, que ajuda demais, tá? Então, olha só, eu criei um método, que é um método até que eu tenho numa palestra, hoje eu vou utilizar em palestras, né? Assim que acabar essa pandemia louca aí, eu vou introduzir a minha vida aí de palestrante, vou levar esse método para empresas, para muitas pessoas, se Deus quiser. Esse método, ele é um método florescer. Esse método eu utilizava antes da minha cirurgia em grupos que eu fazia de emagrecimento, porque as pessoas que vão emagrecer, elas têm muita dificuldade de tomar atitude para iniciar esse processo. Aí o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar no universo digital, eu trouxe esse método florescer para os meus alunos que trabalham com pessoas que querem ter mais qualidade de vida, que querem ter mais saúde, que querem ter bem-estar e principalmente querem emagrecer. E para você emagrecer é uma coisa que eu sou nutricionista de formação, eu sei, não é fácil. Não depende só do físico, depende de muitas outras situações na vida que vão segurar, realmente fincar a pessoa naquele objetivo dela. Não é muito fácil. Tá? Então eu trouxe sempre esse método que eu utilizava para pessoas que queriam emagrecer antes de eu fazer a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, eu me vi numa situação que eu falava, opa, eu não vou cair, eu preciso manter uma mente equilibrada, eu não posso ter um emocional sambado, eu preciso ter um corpo saudável e principalmente eu preciso firmar a minha essência, o meu espírito, porque senão eu vou ter um desequilíbrio e vou entrar em depressão, porque esse processo é muito complicado, é um processo de longo tempo, né, uma mudança muito radical na minha vida, então eu tive que absorver verdadeiramente todo aquele método que eu já utilizava nos meus clientes de emagrecimento e dava certo. Então eu utilizei esse método, que é o método florescer, que eu trabalho com 4 pétalas. Eu acredito verdadeiramente, de tudo que eu já vivi na minha vida, que ninguém consegue viver
Não interessa o quê? Que seja um casamento, que seja uma doença, que seja uma pandemia, que seja uma vida profissional, se ela não tiver um equilíbrio no físico, no espírito, na mente e nas emoções. Então eu trouxe esse método para minha vida, que eu já implantava com meus clientes. Então o que acontece? Quando eu falo de pétala, então eu transformei em pétalas, né? Eu floresci pétala física, pétala emocional, pétala mental e pétala espiritual. Então, o que acontece? Na pétala física, eu poderia aqui começar a falar de dieta, já que eu sou nutricionista, mas não é isso. Inclusive, nos meus métodos, onde eu falo da pétala física, eu não entro nesse assunto de dieta, porque não é dieta. Eu falo do físico no geral. Por exemplo, eu vou dar só uns pitacos aqui para vocês terem ideia. Eu gostaria até que vocês anotassem, se vocês quiserem, né? Se vocês procurarem artigos, procurarem livros sobre o segundo cérebro, vocês vão descobrir que o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. Por quê? Foi descoberto que no nosso intestino são produzidos em torno de 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que é um neuroquímico responsável pelo nosso bem-estar. Então, o que acontece? Os neurônios, que são as células nervosas, elas não estão só no nosso cérebro, elas estão lá no nosso intestino. Então, precisa ser nutricionista para cuidar do intestino só? Não, você mesmo não sendo nutricionista, você pode cuidar do seu intestino e elevar o seu bem-estar. Hoje sabe-se através de inúmeras pesquisas. Tem pesquisa em Harvard, pesquisa na Pensilvânia, pesquisa na Carolina do Norte por Martin Seligman, Carolina Fredrickson, será que é isso? Eu acho que é isso, Bárbara Fredrickson, desculpa. Tem Tobin Shahar de Harvard e mais inúmeros pesquisadores nos Estados Unidos trabalhando emoções positivas, porque até então só se estudava emoções negativas e as emoções positivas todo mundo enxergava como uma mera consequência de um estado que você tivesse. Hoje isso é estudado com muita frequência, porque observa-se que as pessoas que elevam o nível de felicidade e bem-estar, elas conseguem até mesmo resistir mais à dor literalmente, tá? Além de terem mais foco, conquistar melhor os seus objetivos, elevar mais a sua potência em executar com mais foco tudo aquilo que você se propõe, melhora os relacionamentos, tudo fica melhor na sua vida. Eu vou até falar dessa parte aí de dor, que aconteceu um episódio comigo numa última cirurgia que eu fui, que os médicos ficaram de cara, assim, mas enfim, vamos lá, vamos falar da pétala física. Então, todo esse meu método, eu baseio única e exclusivamente em elevar o bem-estar das pessoas, em elevar a felicidade, as emoções positivas, começando pela pétala física. Então, para você elevar o seu bem-estar, a felicidade através do seu físico, como que é possível? O intestino, é lá que se encontram os neurônios que produzem a maior parte da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Meu Deus, então vamos cuidar do intestino, tá? Ah, Márcia, você fala assim que é fácil para você ser nutricionista. Não, não é fácil. Hoje, ontem, por exemplo, minha alimentação não foi legal, eu admito, tá? Porque uma alimentação legal, para você alimentar bem o seu intestino, para que ele esteja ali pronto para produzir muita serotonina, teria que ser uma alimentação riquíssima em fibras, tá? Fibra tá onde? Nas frutas, nas verduras, nos legumes, nos cereais integrais, né? Você pode utilizar probióticos. O que são probióticos? Probióticos são micro-organismos que vão fazer a probiose intestinal. O que seria probiose intestinal? Eu estou falando aqui igual eu falava quando eu trabalhava na Yakult. Eu trabalhei muitos anos na Yakult, ajudando as crianças a entender o trabalho daquele Yakultzinho, que é um probiótico, né? Então, o que acontece? O nosso intestino, ele tem bactérias boas e bactérias ruins. Se você utiliza alimentos probióticos, o que vai acontecer? Ele vai levar para o nosso intestino micro-organismos bons. Então, esses micro-organismos bons vão sobrepor os micro-organismos ruins. E onde eu encontro esses alimentos? Mas, olha, tem o Yakult, como eu falei agora, ele é riquíssimo em lactobacilos, é um lactobacillus que realmente já está provado que faz a probiose, que é o Casei shirota. Tem, por exemplo, você pode, se você chegar na internet e procurar
Kefir, gratuito. Quem pode doar kefir? O kefir é um excelente probiótico, pode ser o kefir de água, o kefir de leite, tá? Todos dois funcionam muito bem. Isso aí, então olha só, probióticos, fibras, muito líquido, muita água e principalmente evitar aqueles alimentos que vão fazer o inverso. Tipo, alimentos industrializados, alimentos ricos em corantes, alimentos defumados, que vão fazer o trabalho inverso em relação ao nosso intestino. Ao invés de ajudar, eles vão prejudicar. Nós temos que manter a parede do intestino muito limpinha, muito bonitinha, para que ele absorva bem os nutrientes, claro, e que ele possa também ter uma produção saudável, né? Uma produção saudável daquilo que nós precisamos, tá bom? Além da alimentação, nós podemos trabalhar atividade física, que vai produzir muito também hormônios do bem-estar. Nós precisamos tomar muito líquido e nós precisamos também ter um sono, uma sequência de sono tranquila, entre 7 e 8 horas. Isso para trabalhar a pétala física, que é um pilar. Gente, aí eu pergunto, isso é difícil? Não é difícil. Isso tudo está à nossa disposição. Ter um sono tranquilo, faz uma sequência, tipo assim, 1 hora antes, para de ficar no celular, coloca uma penumbrazinha no quarto, uma musiquinha para você relaxar e durma tranquilamente, entendeu? Faça uma alimentação saudável, cuida da sua pétala física. 90% da sua serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzido no seu intestino. Então, muita gente tem depressão e nem sabe por quê, porque não está cuidando bem do intestino, entendeu? Ok? Então, por favor, cuida do seu intestino, porque ele é conhecido por muitos autores como o segundo cérebro, e é nele que se produz a maior parte da serotonina. Ei, Fabi, tudo bem? O segundo passo, gente, é cuidar da nossa mente, a nossa mente, cuidar de forma... Gente, essas pausas são propositais para eu poder beber água, tá? Ninguém sabia disso, tá? Então, olha só. O segundo passo, o segundo pilar para você ter uma estrutura e um equilíbrio diante de tanta loucura que está acontecendo nesse mundo, meu Deus, é você cuidar da sua mente e entender de uma vez por todas que você está no comando e não a sua mente. Você que comanda a sua mente. Se você está triste e se você levantar o ombro, levantar a sua cabeça e dar um sorriso de ponta a ponta, imediatamente você fica mais feliz, mais animada, porque você está falando para o seu cérebro, ó, meu filho, eu não estou triste não, eu estou empoderada, eu estou feliz. É simples, é só você mudar a sua fisiologia e botar um sorriso no rosto, que automaticamente a sua mente entende que você está feliz, e só esse movimento que você faz aqui com o maxilar, ó, só isso aqui, já começa a ativar a produção também de hormônios do bem-estar, da felicidade. Eu me lembro que quando eu fiz um curso de PNL, né, eu fiz a minha formação em PNL em São Paulo, o cara falou assim, vamos fazer um teste? Amanhã, no outro dia eu ia embora para Ilhéus, eu morava em Ilhéus, amanhã vocês vão chegar na sua cidade e faz o seguinte, faz uma experiência, ao sair de casa, começa a dar gargalhada, fica rindo, sem parar. Porque vocês, além de ativarem mais neuroquímicos do bem-estar e da felicidade, vocês vão estar ajudando outras pessoas a fazer o mesmo, porque elas vão achar que você é louca e vai começar a rir também, ponto. Aí, como eu todo santo dia eu corria na praia, né, corria na praia de Ilhéus, eu um dia correndo, e eu corria igual aquelas... eu sempre usei muito filtro solar no rosto, porque quando eu morei em Trancoso, manchou muito a minha pele, eu fiquei com muito melasma. Então eu comecei a cuidar mesmo da minha pele para não ter mais essas manchas. Então quando eu corria na praia, eu corria de biquíni e com a minha como é que chama, gente? Aquele negócio de aqueles panos que a gente usa na praia, esqueci o nome, vou agora. Eu usava aqui e só ficava com o olho de fora, igual aquelas mulheres lá, aquelas burcas, né, que só usa aquela coisinha de fora aqui. E com o corpo pelado de biquíni para poder pegar o sol. Então, só que nesse dia eu coloquei aquele negócio e a
apareceu um sorriso aqui. Aí eu corri na praia rindo, dando gargalhada. Gente, foi muito engraçado, porque nessa praia de manhã cedinho, andava e caminhava muitas pessoas assim mais idosas. Então elas me viam fazendo aquilo e elas começavam a rir também, era muito engraçado, entendeu? E eu comecei a utilizar isso muito forte na minha vida. Essa questão da fisiologia, ativar uma fisiologia de empoderamento e bem-estar, isso me ajuda muito a melhorar meu astral. E também uma técnica que eu utilizo também no Florescer. Quem tem o Florescer, a Fabi tem, várias pessoas aqui têm o Florescer. Eu utilizo em todas as minhas formações. Eu tenho esses métodos no Florescer, eu tenho esse método na nutrição digital. Então, tudo aquilo que requer uma certa determinação dos alunos para colocar foco naquilo que eles estão se propondo a fazer, eu utilizo o método Florescer, porque eu acho que ativa muito esse empoderamento dos alunos, essa melhoria no foco e com certeza melhora os resultados também, tá? Então o que acontece? Isso aqui, tudo que eu tô falando, das inúmeras técnicas que eu utilizo lá, mas eu tô falando das que Márcia, utilizo no meu dia a dia e funciona muito bem. Eu falei primeiro da pétala física, né, que é uma alimentação, tal, para trabalhar o intestino. Agora eu falei da pétala mental, que eu utilizo a fisiologia, que é para trabalhar a mente e você mostrar para sua mente que você está feliz. Ou seja, se você tá andando na rua assim, triste, desanimada, experimenta, por favor. Um dia que você estiver com baixo astral, que você estiver triste, observe a sua fisiologia. Você vai ver que provavelmente seus ombros vão estar caídos, o seu rosto meio caído. Se você só fizer assim, melhorar esse empoderamento, melhorar a sua postura, dar um sorriso no rosto, andar na rua, dando um bom dia para as pessoas, as coisas vão mudar. Mas além dessa técnica, vamos supor que nesse dia você não saiu de casa, você estava em casa, existe uma técnica que eu utilizo muito, que é o que eu estou falando com você. Você está no comando e não sua mente. Quando vier pensamentos negativos, ai gente, eu não vou conseguir vender os meus cursos, ai meu Deus, não consigo. Você tem uma técnica que eu utilizo lá no Florescer que chama neutralize o seu crítico, tá? É muito bacana e ela funciona muito bem. Como que é essa técnica? Nosso cérebro tem uma linha que é uma linha neuronal, que é a linha criada para aquele pensamento. Então, por exemplo, para você ter um pensamento, não, eu não vou conseguir vender o meu curso, eu não vou conseguir ter sucesso com as minhas marmitas. Eu estou dando um exemplo aqui da Ana, que trabalha com marmita. Eu não vou ter sucesso com as minhas marmitas. Isso aí criou-se uma linha neuronal, um circuito neuronal para esse pensamento. Então você concorda que esse pensamento ele vai retornar várias vezes na sua cabeça, dessa forma. Então o que vai acontecer? Se você der um basta, um stop rápido, tipo assim, para, basta, eu não quero mais. Se você fizer isso, automaticamente aquela linha neuronal que foi forçada, ela vai ser quebrada, então o seu pensamento vai até metade e volta, vai até metade e volta. Eu estou dando um exemplo aqui só para vocês entenderem. Então, se você repetidamente, toda vez que vier esse tipo de pensamento na sua cabeça, você fizer esse corte, esse pensamento com o tempo, o que vai acontecer? Ele virá para sua mente de forma mais espaçada. Antes ele viria às vezes 3, 4 vezes no dia, agora ele vai estar vindo 2 vezes por semana, até que ele vai sumir. Tem pensamentos que eu tinha repetidos na minha mente, gente, super negativos, que nunca mais apareceram de tanto que eu pratiquei. É de um dia para o outro? Não. Você vai precisar praticar para que realmente eles vão sumir, vão desaparecer, mas não é de um dia para o outro, você tem que praticar. Então, além de dar esse stop, o que vocês vão fazer? Você vai dar um nome a esse pensamento. Márcia, mas por que eu vou dar um nome a esse pensamento? Eu sempre falo isso e eu tenho certeza que até alunos meus esquecem de praticar essa técnica que funciona muito, muito. Então, olha só, quando eu falo em dar um nome, por exemplo, você tá com aquele pensamento que tá todo dia infernizando a sua cabeça. Não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí você dá o stop, basta. Aí você vai quebrar aquele fio de conexão. Mas além disso, você dá um nome àquele pensamento. Não, eu não vou conseguir. Basta, Zé! Dá um nome. Por quê? Toda vez que vier aquele pensamento, se você der um stop nele e ainda cortar com o nome, colocar o nome, o que vai acontecer?
a sua mente vai dissociar, vai separar esse pensamento de você, ou seja, ela vai entender que aquele pensamento não é seu, e sim do Zé, porque você deu o nome de Zé, lembra? Então a sua mente vai entender que aquele pensamento não te pertence, ele pertence ao Zé. Então mais facilmente esse pensamento vai desaparecer da sua mente, tá? Então falamos aqui da pétala mental também, agora a pétala emocional. O que a gente pode fazer para equilibrar a pétala emocional? Deixa eu ver o que eu separei aqui para a pétala emocional. Eu separei 4 ferramentas, estou falando de 4 ferramentas que eu utilizo no meu método e as que eu mais utilizo na minha vida. Então, olha só, para a pétala emocional fortalecer, eu uso a técnica da gratidão, porque a emoção chamada gratidão é a emoção mais estudada e que observam que tem mais resultados na vida do ser humano. Gente, vocês não fazem ideia, uma pessoa quando ela está em estado de gratidão, você não faz ideia como que o cérebro fica se você avaliar através de uma ressonância magnética, por exemplo, né? Eles colocam aqueles corantes lá, aqueles negócios que eu nem sei como chamam, aqueles corantes lá no estudo deles, e o cérebro, ele ilumina em determinadas partes, tá? Quando a pessoa está cultivando emoções positivas. E quando é com a gratidão, a coisa fica fantástica, entendeu? Então, aprenda uma coisa. Quando você faz diários de gratidão, eu sempre faço, gente, de manhã na hora que eu acordo, eu agradeço muito a Deus, a vida, a minha respiração, agradeço pela noite de sono que eu tive. Se não tive uma noite de sono, eu agradeço também. Eu agradeço pelo som dos passarinhos que eu escuto na minha janela. Eu agradeço pelos meus gatos que ficam agarrados na minha perna. Eu agradeço por tudo. Até pela minha experiência que eu estou passando com essa reabilitação, eu agradeço. Acredite se quiser, eu agradeço todo dia essa experiência incrível que a minha essência, que é meu espírito, que a minha alma está vivendo nessa encarnação. Porque é uma experiência fantástica. É uma experiência fantástica que com certeza está evoluindo muito o meu ser essencial. Além de agradecer todos os dias ao levantar, eu agradeço à noite também. Tá? Eu agradeço isso, agradeço o que eu tenho, as pequenas coisas, agradeço o que eu estou construindo na minha vida, eu visualizo o que eu quero já agradecendo também, que funciona muito bem também, você visualizar tudo aquilo que você quer realizar com a emoção gratidão, firmando a emoção de gratidão, entendeu? Porque o seu cérebro já entende que aquilo ali está sendo realizado. Então, utilize a gratidão em todos os momentos da sua vida, cada segundo da sua vida. A gratidão, ela ativa as outras emoções positivas numa força que vocês não fazem ideia, tá? Aí, o que acontece? Falhou aqui, gente, desculpa, é porque entrou uma ligação aqui. Então, olha só, o que acontece? A Fabi escreveu aqui, ó, a gratidão nos faz reviver momentos maravilhosos, isso nos traz força, mas com certeza não tenha dúvida de que exercer a gratidão diariamente, inúmeras vezes no dia, gente, e se você juntar com aquelas outras coisas que eu falei na pétala física e na pétala mental, não tenha dúvida que vai melhorar. Eu tô falando isso com vocês porque gente, vocês não fazem ideia, não dá pra explicar o que é uma pessoa de um dia pro outro entender que tem um cavaco de uma laranja dentro da cabeça, tirar esse cavaco do cérebro e ter que reabilitar um lado direito inteiro, tipo assim, é tudo muito... Você não faz ideia. Cara, se você não tiver um processo pra se equilibrar, você cai. Você faz besteira, por isso que tanta gente suicida, por isso que tanta gente faz besteira, porque a gente precisa se equilibrar. Tem pessoas que fazem besteira por muito menos. E, cara, essa pandemia, essa loucura da era digital, tudo junto, é de deixar nego doido. É de deixar gente doida. Então, se a Carla entrou agora, oi Carla, tudo bom? A Carla, a Kelly, a Fabi, todo mundo que tem o método Florescer, cara, pega as pétalas e utiliza as ferramentas das pétalas. A pétala física tá lá para ensinar vocês o que tem que fazer, a pétala mental, a pétala emocional e, por fim, a pétala espiritual. Então, agora eu vou falar da pétala espiritual. Eu falei da pétala
eu falei da pétala. Por exemplo, eu vejo um monte de ex-alunos, eu vejo gente que tá entrando agora, né, que começa a me seguir agora. Olha que legal, o Galbinho entrou aqui agora. Ei, Galba, tudo bem? Então, olha só, eu vejo alunos meus, né, por exemplo, que eu falei aqui rapidamente, eu vou passar aqui rapidamente. Primeira coisa que eu faço para me equilibrar, a pétala física, a Galba tá aqui que é nutri, não me deixa mentir. Se a gente não cuidar do nosso intestino, que é onde tem 90% da produção de serotonina, vai ficar defasada nosso bem-estar, a nossa felicidade. Quantas pessoas têm depressão e depois que começam a se alimentar melhor, melhora, entendeu? Depois, se você começar a dar stop aos pensamentos, cara, se você começa a ter pensamento sabotador, eu não vou conseguir, eu nunca consigo, eu não nasci para isso mesmo. Meu Deus, tá lá a ferramenta no método Florescer. Neutralize o seu crítico. Cara, essa ferramenta é a que eu utilizo para me manter de pé desde que eu fiz a cirurgia há 6 anos atrás. Senão eu não estaria aqui falando para vocês com esse sorriso no rosto, brincando o tempo inteiro, malhando diariamente, com persistência, paciência. Tô aqui ajudando outras pessoas ainda. Então, por favor, entendam que se esse método funcionou para mim, nesse processo de reabilitação durante 6 anos, que eu tô reabilitando minha perna, reabilitando meu braço, e ainda assim com um sorriso no rosto, felizona, e ajudando ainda outras mulheres, por que você insiste em deixar que a sua mente tome conta dos seus pensamentos e fica aí, não, eu não vou conseguir, ai meu Deus, essa pandemia. Gente, trabalhe o método que eu ensino, os 4 pilares, a pétala física, a pétala emocional, a pétala mental e a pétala espiritual. Eu já falei da pétala física aqui, eu falei do que você precisa fazer para trabalhar a pétala mental, eu falei do que você precisa fazer para trabalhar a pétala emocional e a pétala espiritual eu preciso falar. Gente, se você tem uma religião, reze ou ore, como queira falar. Se você é da área do budismo, do hinduísmo, lá do yoga integral, como eu sou do yoga integral, medite. Aqui, ó, eu só ando com meu japamala aqui no meu braço que eu tô reabilitando, ó. Eu faço 6 voltas nesse japamala com mantras, diariamente pedalando para reabilitar minha perna, entendeu? Isso trabalha muito a pétala espiritual. Outra coisa que trabalha muito a pétala espiritual, contemple. Todo dia vocês me veem cuidando aí das minhas plantas, entendeu? Contemple as plantas, as pequenas dádivas que o universo nos propõe. Contemple, olhe aquela beleza com amor, passe amor para aquela beleza, que automaticamente você está ativando. O estado de contemplação é pura magia, isso ativa a pétala física, a pétala espiritual, desculpa, de uma forma que você não faz ideia. Outra coisa que ativa muito a pétala espiritual, hobby. Busca um hobby, tem um gatinho, tem uma plantinha, qualquer hobby que você tenha. Então, gente, a pétala espiritual é você se conectar com algo superior. Se você não acredita que existe algo superior, como eu acredito plenamente que existe, faça o que eu falei. Contemple a natureza, contemple as coisas belas da vida, entendeu? Utilize coisas bonitas na sua vida, entendeu? Faça isso, tá? Então, gente, então hoje é o seguinte, o que eu falei aqui, recapitulando, só pra gente encerrar, né, essa live. Eu trouxe aqui pra vocês porque eu me preocupo muito com todos vocês que estão vivendo essa pandemia, né, que não é nada fácil. Eu sei que tem pessoas que me seguem, que eu sigo, que são pessoas que perderam entes queridos, que têm entes queridos internados, que vivenciam perdas o dia inteiro, né? Eu, por exemplo, graças a Deus, eu não perdi ninguém na minha família, nem quero perder, eu peço a Deus todos os dias por isso, mas eu vejo pessoas aqui na minha cidade perdendo, a minha irmã tá na linha de frente, então todos os dias ela chega aqui abalada com o que ela tá vendo, né, com os hospitais lotados, e além disso, o que acontece? Eu vejo muitas de vocês desesperadas porque tem que vir para o digital, porque perdeu clientes dos consultórios, tá tendo que começar a trabalhar e não consegue entrar no digital com força total porque não entendem muito essa loucura que é uma loucura mesmo. Porque eu tive que aprender na marra isso aqui há 4 anos e meio, quando eu me dei conta que eu estava reabilitando e não seria mais possível eu ir atrás dos meus clientes.
eu dou consultoria, faço coach, sou personal nutrition. Mas eu ia na casa dos clientes, eu ia ao encontro dos clientes. Como que eu vou fazer agora? Eu tive que partir para a internet e eu aprendi na marra. Por isso que hoje eu ajudo outras mulheres nisso, tá? Então, pensando nisso e vendo a situação que a pandemia está hoje, porque há um ano atrás, eu lembro direitinho, há um ano atrás, mais ou menos, acho que foi exatamente no dia 13 ou dia 14, ela começou. Eu tava com a minha cirurgia da mão marcada pro dia 22 de abril e não tive a cirurgia. Vai ser agora dia 26 de abril, de novo, depois de um ano. Eu me lembro que foi nessa data. Então, quem imaginava que depois de um ano nós estaríamos numa situação pior, né? Pior, tá muito pior, cá entre nós. Né? Então eu resolvi fazer essa live hoje, teria um outro tema, eu cancelei o outro tema, hoje eu decidi trazer esse tema para vocês e falar exatamente do que eu vivo literalmente esses 6 anos de reabilitação, o que eu passava para os meus clientes de emagrecimento antes de fazer minha formação Florescer, o que eu ensinava para os meus alunos na formação Florescer, ensino na formação Florescer, para melhorar aí essa ativação desse bem-estar aí, dessa vontade de fazer acontecer. E hoje eu ensino para as pessoas que querem empreender no digital, para ter força de vontade, resiliência para enfrentar esse mundo aqui que é louco demais, mas é maravilhoso. Então é a pétala física, cuida do intestino, cuida da alimentação, com fibras, muita água, probióticos, para ativar bastante serotonina no nosso organismo, né? Cuide, faça atividade física, tenha uma noite de sono tranquila, cuide da sua mente, ativa sua mente, mas você comanda ela. Cria um esquema de que cada pensamento que chegar para você querendo te detonar, você vai dar um stop nele na hora e vai mandar ele para aquele lugar. Dê um nome a ele, para ele sair fora de você, entendeu? Quando você vai falar de emoção, ativar o seu emocional e deixar a emoção mais estudada hoje em dia entre as emoções positivas, porque é impressionante o resultado que ela traz. Tá? Em relação à pétala espiritual, reze, ore, medita, não sei qual é a sua religião, mas ativa esse ser superior e conecte o seu ser essencial com o seu ser superior, que ele tá aí para transbordar coisas maravilhosas na sua vida. Mas se você esquecer dele, ele não vai aparecer, ele não tá nem aí. Ele tá super aí, só que se ele vê que a gente não tá correndo atrás, ele vai fazer. É igual, tá tudo na mão de Deus. Não tá, não. Não tá, não. Deus tá muito afim de nos ajudar. Esse ser superior tá muito afim de nos ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que buscá-lo. A gente tem que ativar a nossa essência para conectar com ele. Entendeu? Então, por favor, ative a sua pétala espiritual. Agora, mais do que nunca, a gente precisa de ativar essa pétala espiritual. Com muita oração, muita meditação, muita qualquer coisa, contemplação, focar em coisas positivas e não no negativo, no Covid, nas mortes. Vamos ativar naquilo que realmente é positivo. O que é positivo vai criar pra gente aí como se fosse um escudo contra essa doença. Não estou dizendo que vai trazer cura, não estou dizendo que é a prevenção. Eu estou dizendo que isso protege o nosso essencial, o nosso físico, dessa doença. Tem uma mestre indiana que eu sigo muito, ela se chama Mihal Fassa. Eu vou contar essa historinha aqui só para finalizar a live para vocês. Eu tenho até o livro dela, chama O Yoga e a Saúde. Tá em espanhol, tá ali. Yoga e a Saúde. Ela conta uma história que aconteceu. Ela viveu muito tempo no Japão, depois ela foi morar na Índia. Ela é francesa, morou no Japão, depois foi morar na Índia, onde ela se juntou ao mestre do yoga integral, que é o Sri Aurobindo, que é o mestre que eu sigo. São mestres que criaram a filosofia do yoga integral. O que quer dizer yoga integral? A vida toda é yoga. Você tem que estar em estado de equilíbrio, independente do caos que tiver. Yoga não é ficar fazendo exercício, ponta cabeça, não. É você estar em equilíbrio, independente do caos que você esteja vivendo. Pronto. Isso é yoga integral. Então, essa mestre, ela conta que
quando ela estava morando no Japão, logo depois da Segunda Guerra Mundial, eu acho que sim, se eu não estou enganada, foi depois de uma guerra, não sei se foi da segunda ou da terceira, sei lá, não sei, gente, eu acho que foi da segunda, tá? Não lembro. Aí o que aconteceu? Houve no Japão uma pandemia gigantesca, uma epidemia gigantesca, não foi pandemia, foi só gigantesca. Um vírus que acometia todo mundo e estava matando muita gente. E ela conta nesse livro que somente um lugarejo não teve ninguém contaminado pela doença, que era um lugarejo que estava no alto de uma montanha. Aí por que aquele lugarejo ninguém pegou aquela doença? Porque ninguém ficou sabendo da doença. A notícia relacionada àquele problema não chegou naquele lugar. Aí o que aconteceu? Um belo dia, um viajante passou por aquele lugar e contou para uma pessoa lá. E imediatamente a doença começou a aparecer naquele local. O que ela quis dizer com isso? Que a partir do momento que você começa a viver a vibração da doença, você acaba atraindo ela mais para você. Então, eu não estou dizendo aqui, gente, que isso vai acabar com a pandemia, mas entenda, quanto mais a gente vibrar na doença, mais a doença vai estar com a gente, tá? Então, vamos tentar vibrar positivo, sempre em oração, sempre em meditação, para todas as situações que a gente vive na vida. Situações de desespero porque está sem emprego, situações porque está faltando dinheiro em casa, situações de saúde, situações porque está vindo para a internet, quer abrir um negócio, mas não sabe nada de digital. Todas as situações. Quanto mais a gente se mantém em equilíbrio, em equanimidade, mais provável que as coisas aconteçam para o nosso bem. Entendeu? Mais insights a gente tem, mais ideias legais aparecem na nossa vida, enfim, tudo melhora, ok? Então, meu recado para vocês foi esse hoje. Gostaram do assunto? Foi legal? Vocês gostam desse assunto? Ajuda para vocês? Conta aí para mim. Se vocês têm alguma dúvida, pode perguntar aí se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, tá bom? Gente, eu não vejo a hora de fazer minha cirurgia para cortar esse cabelo. A minha cirurgia tá marcada pro dia 26 de abril. Minha cirurgia da mão, né? Aí, eu ia cortar meu cabelo essa semana, porque já tá grande, não tô gostando. Aí minha irmã falou assim, deixa de ser boba, deixa pra cortar depois da cirurgia, porque eu não posso, literalmente, pegar esse tal do Covid agora de jeito nenhum, né? Então, assim, eu adiei. Então, vocês estão me vendo com esse cabelão aqui, não é porque eu tô gostando, não tô gostando, eu tô realmente evitando até ir no salão de beleza cortar esse cabelo, para não ter problema com esse vírus aí, porque eu quero realmente passar pela minha cirurgia, que vai ser 26, tá marcado pro dia 27, dia 26 de abril eu interno, mas enfim, que bom. Então, olha só, com certeza, gente, mantenha o equilíbrio, tá? Tamo junto, tamo todo mundo junto, vamos todo mundo meditar. Meditação faz muito bem pra gente, mantém a gente equilibrado, tá? É outro nível. Quando a gente entra num estado de meditação, as emoções positivas fluem mais e, sem dúvida nenhuma, as coisas vêm para nossa mente com mais leveza, mais equilíbrio, tá bom? Beleza, gente? Beijo pra vocês, vejo vocês então. Terça-feira tem aulão no YouTube, tá bom? Terça-feira tem um aulão muito legal lá que eu vou fazer pra vocês. Vai lá, vai ser às 18h29. E não sei se vocês estão sabendo, eu queria que vocês me explicassem por que vocês não estão aparecendo no bate-papo das Imparalisáveis que tá acontecendo na quarta-feira, às 18h29, tá sendo muito legal, Eu, a Carla e a Mirta estamos trocando muita ideia legal. A Carla com a menopausa, eu com o negócio digital e a Carla falando de vibração, a Mirta falando de vibração. Tá sendo muito legal a troca e nós vamos estar convidando outras pessoas também, tá? Ok? Não deixa de aparecer lá não, vocês vão gostar muito. Então, ó, terça-feira, aulão às 18h29. Quarta-feira, bate-papo das Imparalisáveis, às 18h29. A partir dessa quarta, nós vamos fazer lá no Facebook para fazer um teste, tá bom? Beijo pra vocês e ótimo domingo. Tchau, tchau, gente. Amo vocês. Tchau, tchau.